Ah, pronto, agora vão falar que eu tô maluco, tô escutando vozes. Fica no vídeo aí que você vai entender. Vamos começar? Bom, pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fator externo e a nossa tomada de decisão, né? São os ruídos, né? Que são aquelas pessoas que não estão tão próximas, ou às vezes uma informação, uma notícia do dia a dia, né? Tanto quanto investimento, jornal, pessoas não tão próximas a gente, não tão ligadas, ou um analista de uma empresa qualquer, e as vozes na nossa cabeça, que é algo mais íntimo, né? Parece que tá ecoando da gente. Só que muitas das vezes também é um fator externo, é um pai ou uma mãe que lança uma palavra que vai fazer, putz, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Talvez eu conte alguma experiência prática que já aconteceu comigo. Até hoje acontece, né? A galera vê, tá fazendo um vídeo pro YouTube porque deu certo. Mas as vozes na cabeça, isso aí é pra sempre. Quando se relacionar com pessoas, conversar, tá próximo, isso vai ter sempre. Sem mais delongas, né? Quando a gente fala sobre vozes na cabeça, inclusive, né, um fato bem legalzinho aí, é que o Luiz Barsi Filho, né, o maior investidor pessoa física da Bolsa, o cara tem 50 anos de investimento em Bolsa, eu já falei outras vezes aqui, ele tem um livro, né, O Rei dos Dividendos. Ele fala que ele, no jornal, ele só lê o jornal de ontem. Aí hoje, por exemplo, no dia atual, eu leria aqui o jornal de ontem. Mas por quê? Porque isso afeta a nossa tomada de decisão. No caso dele, ele investe em ações, ele compra ações de boas empresas que lucram e que pagam dividendo ou que tem uma perspectiva de, no médio prazo, começar a pagar dividendo, né? Às vezes por um período de reinvestimento das empresas, ou eles ganharam alguma concessão, não vai pagar de dividendo naquele ano específico. Mas quer dizer que ela está expandindo, e aí depois ela começa a pagar dividendo, pagar o lucro, né, para os sócios, pagar uma parte do lucro. Então, quando a gente fala sobre ruído, a gente está falando aqui sobre você que está começando a sua vida agora. Às vezes você tem a ideia de empreender em alguma área específica, você às vezes quer montar, igual no vídeo passado, vocês vão ver aí, né, falando sobre o que é investimento. Eu fiz um vídeo praticamente aí pro Gabriel, um amigo meu. E aí você tá querendo empreender, fazer uma coisa simples. Às vezes você tá querendo, sei lá, montar uma empresa de carregar sacola pra velhinha pra atravessar a rua. Tô fazendo um exemplo hipotético assim. Mas vamos dizer que você tem um sonho e você vê que aquilo ali, óbvio, né, que todo mundo que idealiza alguma coisa, ela vai ter boas expectativas com aquilo. E aí você se aconselha com outras pessoas, às vezes nem tão próximas, um conhecido, algum empresário que nem é tão próximo a você, e você escuta a experiência da pessoa. Existem pessoas que realmente vão te dar um retorno, um feedback ali que pode fazer toda a diferença. Não tô dizendo que não é válido você se aconselhar, é válido. Só que você tem que ser maduro o suficiente para descartar tudo aquilo que é ruído. O ruído atrapalha. Por exemplo, a galera falando que as ações da Taesa, que não seria boa pagadora de dividendos e tal, é um momento. Vai mudar o fundamento da empresa? A empresa tem uma margem, né? Se você olhar lá no Investidor 10 ou no Status Invest, a média de dividendo anual deles, fora o crescimento das ações, só de dividendo tá 12,47% ao ano. Isso é alto demais. Tem ano que ela pagou 17, teve ano que ela pagou 8, 9. Acima de 6 já é legal, né? Então você vai ver que os analistas falando, recomendando venda dos papéis, você deixar de ser sócio dessa empresa. Mas por que eu vou vender meus papéis? Só porque agora vai diminuir um pouco o faturamento da empresa, mas ela não vai dar prejuízo, ela não mudou do dia pra noite. A direção lá não mudou, as coisas não aconteceram assim. Simplesmente teve um ajuste do IGPM, que é o Índice Geral de Preços Médios, né? IGPM. E esse IGPM tem gente que mexe, né, com um ajuste de preços através da inflação, né, que é a inflação, não é a inflação real, né, é a inflação nominal. Essa inflação que os outros dizem, que o governo diz, não é de verdade, né? Vai me dizer que a inflação esse ano aí ficou na base dos 6, 7% e vai me dizer que o tomate subiu 6, 7%? Não, o tomate dobrou de preço, então é a inflação do governo. Então eu acho mais legal o IGPM para algumas coisas. Inclusive a Taesa ajusta os preços dela assim. Fica mais caro transportar energia de um ponto a outro, ela cuida como uma transmissora. E aí ficou mais caro, porque o IGPM subiu muito nos anos anteriores, no pico da inflação. E óbvio, quando sobe muito os preços, ela lucra mais, né? Só que agora houve um reajuste no IGPM e aí diminui essa taxa de crescimento. E é normal. As pessoas recomendando venda do papel. É agora que a gente entra. A gente está pensando no longo prazo. Tá pensando em você que tá precisando ali de investir numa empresa que daqui a 15 anos você quer sacar um dinheiro, ou quer pagar a festa da sua filhinha de 15 anos, ou vai pagar o casamento lá, ajudar a pagar o casamento, ou comprar a casa do seu filho que vai casar daqui a um tempo. Longo prazo, a gente tá falando de longo prazo. A empresa não perdeu o fundamento, isso é ruído. Inclusive, como eu disse, o Luiz Barsi, ele só lê a notícia do dia anterior, para ele não tomar
decisão errada e vender por causa do calor do momento. Bom, basicamente ruído é isso, uma pessoa que você mal conhece, dá o crédito de ouvir a opinião dela e achar que isso vai interferir na sua vida, sai fora, sai fora. Ruído eu acho que é mais fácil da gente tirar. O analista que fala para vender um papel X, ou uma pessoa que fala, não empreende nesse segmento, não começa a fazer isso não. Cara, esse negócio de construção civil já era, taxa de juros está muito alta, ninguém vai comprar e tal. Só que às vezes você tem um dinheiro, já está reservado, já está planejando aquilo e já está tudo pronto. Com você seria diferente, porque você tem dinheiro diferente de outras pessoas que pegam um empréstimo atrelado à inflação, que está altíssima, a taxa de juros está muito alta. Você tem dinheiro às vezes reservado. Você já tem toda a estrutura, não vai ter o mesmo custo que esse cara tá falando. O sapato dele não cabe em você e vice-versa. Você está preparado para o momento, você se preparou para o momento. Então, não dá ouvido. Ah, poxa, o cara tá falando, realmente, pegar dinheiro emprestado tá muito caro, só que eu tenho 5 milhões de reais aqui. Óbvio que tem gente que tem esse valor. Ou então você tem um valor mais simbólico, eu tenho 500 mil, só que você já tem um terreno quitado, você não precisa comprar financiado. Tá escriturado, tá no seu nome. Então pensa, ruído, né? Não dê ouvidos ao ruído, que é essas informações que estão à nossa volta. Mas vamos entrar agora no ponto das vozes na cabeça. Eu acho que esse é o ponto mais difícil. Não dê ouvido às vozes da sua cabeça. Quando a gente admite por voz na nossa cabeça, que às vezes parece que foi a gente que criou essa ideologia ou esse pensamento, mas não. É algo tão íntimo, tão próximo da gente que acaba interferindo no nosso jeito de pensar. Eu vou dar um exemplo que é muito legal. Óbvio que eu vou falar esse pedacinho, não fique só com isso, compre o livro. Vou até deixar o link aqui para quem quiser, na Amazon tem. O livro é Os Segredos da Mente Milionária. E ele mostra que tudo tem a ver com a mente, como você pensa. E um exemplo que ele dá sobre vozes, né? Ele não fala especificamente, eu atrelo isso como uma voz, é da pessoa que enriquece por raiva. Existe esse tipo de pessoa. O pai e a mãe passou muita dificuldade. E a motivação da pessoa é raiva, não raiva do pai ou raiva da mãe. Existem casos que tem raiva do pai e raiva da mãe, infelizmente, né? Mas raiva da situação, raiva disso. E é uma pessoa muito agressiva no sentido de empreender. Ela não vê tanta racionalidade nos investimentos. Ela faz porque ela não quer ser igual ao pai e a mãe. Não é a motivação contrária. Não é a motivação que eu quero melhorar, eu quero ajudar meu pai e minha mãe. A motivação da pessoa é raiva. Tem pessoas que são assim. E quando essa pessoa conquista tudo isso, quando ela decide parar, diminui essa gana, essa vontade essa raiva, diminui, a pessoa acaba perdendo tudo que ela fez, porque normalmente são coisas sem fundamento, é alguma coisa que ela tem que manter, é aquele trabalho cansativo que a pessoa trabalha 18 horas por dia e acaba perdendo todo o dinheiro, e comenta isso no livro. Outras coisas que são vozes na cabeça são das pessoas que viam, inclusive o autor do livro, né, Os Segredos da Mente Milionária, ele fala do pai dele que construía a casa, ele viu aquilo era uma voz, ficou ecoando na mente dele. E o pai dele, quando construía a casa, era período de investimento. Ele ficava duro, sem dinheiro nenhum. Ele pedia dinheiro ao pai, o pai sempre muito estressado nesses momentos, ele não me pede dinheiro, por acaso eu fabrico dinheiro, eu imprimo dinheiro. E ele sentia aquilo. De repente o pai dele conseguia vender as casas que tinha construído, era um período de abastança. Então ele percebia que existiam ciclos sim de alta e de baixa, mas alta extrema e baixa extrema, isso não é normal. Só que era a forma que o pai dele agia. Ele reconheceu isso, estudou, né? É uma pessoa muito conceituada. E no livro ele comenta que a motivação dele era igual ao do pai. Quando ele cresceu, ele começou a trabalhar, adivinha, ele entendia sobre imóveis e várias vezes passava muita necessidade financeira e às vezes muito abastança. O interessante é aquele meio termo, assim. Então era uma voz na cabeça dele que ecoava, foi o que ele aprendeu. Ou então você vai ver exemplos, nossa, eu tenho tanto exemplo próximo disso, é até engraçado assim na minha família. É muito curioso, né? Porque eu fazendo vídeo pra vocês eu começo a pensar assim nas coisas que acontecem. Ou então as vozes na cabeça no sentido do seu pai ou da sua mãe ou do seu tio, da sua tia, alguém próximo que falava assim, meu filho, ganhar dinheiro é muito difícil, vamos conservar, vamos guardar, vamos poupar. Você até junta dinheiro, mas não consegue fazer isso multiplicar. E ganhar o dinheiro é muito suado, muito trabalhoso. E você dá um valor assim ao dinheiro que às vezes impede você de ousar um pouco mais. Seu pai fazia isso. E aí de repente você é um pouco assim. Também tem esse exemplo no livro, Os Segredos da Mente Milionária. E aí você... Nossa, eu tenho tantos exemplos na família assim. Minha avózinha, né, que faleceu há alguns anos, que me criou durante um tempo,
Ela era uma mulher visionária, cara. E eu vejo que ela empreendia, ela ajudava meu avô na parte financeira e ela nunca leu um livro desse. Ela era diferenciada. A gente vê, assim, que na família, a gente vê tantos exemplos. Minha família é uma família muito grande, eu tenho tudo quanto é tipo de exemplo lá. E aí você vê que isso tudo é voz. Vai ficar na sua cabeça. Você acha que ganhar dinheiro é muito difícil, você se apega àquela oportunidade, às vezes sem a possibilidade de ousar, de crescer, de arriscar. Às vezes você tá fazendo alguma coisa que dá dinheiro, mas você tem isso na sua mente que isso vai acabar. E você fica com certos traumas. Isso são as vozes na sua cabeça. Basicamente, não dê ouvido aos ruídos. Ruído é sujeira, é poluição sonora. É o analista que eu tinha comentado, é aquele cara que é seu amigo, seu colega de trabalho, nem conhece a sua vida, nem sabe a sua essência. E vai falar, não, cara, não faz isso, é melhor você continuar aqui. Não arrisca não. Você tem certeza? Eu lembro que quando eu trabalhei no preparatório, o primeiro preparatório, né, que eu estudei, que eu fui aprovado e classificado na ESA e fui aprovado no Colégio Naval. Eu lembro que o dono do preparatório, o preparatório é muito bom também em São Gonçalo, muito bom mesmo. Não sei como anda hoje, mas é muito bom. É o Emérito, o nome. Muito legal o preparatório, por sinal. De família, sempre foi assim. Ele falou, Davidson, você tem certeza que você quer sair? Você quer mexer com esse negócio de criptomoeda? Não entendi, era tudo muito novo, eu já estava estudando há mais de um ano sobre aquilo. Não entendi que era o novo dinheiro, era a evolução de tudo. Não todas, tá? Não são todos os projetos que são bons, tá? Não tô fazendo propaganda de ninguém, não é dica de investimento. O Bitcoin é uma coisa, os outros criptos, a maioria é tudo lixo. E aí ele falava, se eu desse conselho, talvez eu estaria dando aula até hoje e ganhando aquilo que eu ganhava antes. Agora, se eu desse conselho ao ruído, aquilo naquele momento soava como ruído. E eu entendo, porque ele era um cara mais conservador. Não tô dizendo que todo ruído é por maldade. Às vezes é pela pessoa não viver aquilo na prática. E eu querer almejar coisas grandes, sabe? Não dê ouvido aos ruídos. Mas também, assim, existem pessoas que vão acrescentar. Você tem que ser maduro o suficiente para discernir o que é um bom conselho de um ruído. As vozes na cabeça é muito mais difícil. Um exemplo bíblico, né, que a gente vai ver aí, João capítulo 13, versículo 27. Não estou falando que é verdade ou mentira. A única coisa que eu sei é que um fator histórico, a figura de Jesus homem existiu. Flávio Josefo, existem vários historiadores que mostram. Para você que acredita no cristianismo ou para você que não acredita, eu só vou contar essa história, tá? De João capítulo 13, versículo 27. Jesus está ceando com os discípulos, olha como é que é forte as vozes na cabeça. E quando Jesus está ceando com os discípulos, a Bíblia, né, comenta que Satanás entra em Judas e já está certo, ele já está certo que vai trair. Ele já deu ouvido ao dinheiro, que ele ia receber as 30 moedas e tudo mais, que todo mundo conhece a história. E ele já tá certo, ele deu ouvido às vozes, está na mente dele. Jesus mostrando a superioridade dele, o poder dele, mostrando que ele sabe de todas as coisas, ele vira para Judas, Judas cumprimenta ele com um beijo e ele vai e fala assim, vai e faze-o depressa. Jesus fala, vai e faz logo o que você tem que fazer. Jesus, em outras palavras, fala assim, eu sei que você vai me trair, mas vai lá, eu sei que você já deu ouvido a essa voz. Você já deu ouvido. Então, para você pegar e não dar ouvido a essa voz, é muito difícil. Judas não conseguiu. Jesus ainda alertou ele vai e faz o que você tem que fazer. E aí ele vai e todo mundo sabe o resto da história. Hoje, inclusive, a gente tá gravando no feriado, na sexta-feira de Páscoa, e eu acho que é uma coisa que pega muito esse vídeo, assim, sabe? Tem um cunho mais pesado, que mostra os relacionamentos e como isso influencia na nossa parte financeira. E aí, quando Jesus fala isso, Judas não se alerta, não se atenta, ele já tinha pecado em seu coração. Mateus capítulo 5 fala sobre isso, no Sermão da Montanha. O ato de você desejar e já querer aquilo no seu coração, ele faz a diferença entre desejo e a certeza. Ele já tinha errado, ele já tinha traído Jesus antes. E ele deu ouvido, mesmo o mestre dando o alerta, o spoiler para ele do que ia acontecer. Bom, ele deu ouvido. Outro exemplo que a gente vai ver assim na Bíblia é Pedro. Jesus chega para ele, na noite mesmo da traição, na ceia ali, e fala para Pedro. E ele dá ouvido à voz, só que há um arrependimento diferente de Judas. E aí eu vou trazer uma analogia pra gente, mas se liga nessa parte aqui do Pedro. Na hora da ceia ele fala, pessoal, vão me levar, eu vou morrer, vou ficar cativo. E aí Pedro vai falar assim, onde se eu estiver ali eu estarei e tal. Aí ele fala, poxa Pedro, você me ama? Aí ele, sim, Senhor, eu amo. Ele, poxa, Pedro, você me ama? E aí ele pergunta 3 vezes, até que ele toca um amor diferenciado. E ele fala que, poxa, para qualquer lugar que você for, eu vou e eu te amo. E ele fica constrangido. E aí você vai ver que Pedro realmente traz Jesus, ele nega, você andava com Jesus na hora que Jesus está sendo julgado, aquela confusão, os soldados pegaram ele, antes dele ser levado a Pilatos. E aí ele vai ver que ele, puxa, Jesus tinha razão, eu já tinha dado ouvido, ele já sabia que eu ia errar.
Eu neguei, eu falei que não tinha envolvimento com ele. Inclusive, Pedro se arrepende. Ele se arrepende de coração, diferente de Judas, né? Que ele sente remorso e se mata. Pedro se arrepende. Então, o fato é que isso mostra essas duas personalidades que muitas das vezes nós daremos ouvido às vozes da nossa cabeça. Mas nunca é tarde para você pivotar. A gente chama de pivotar, né? É você dar um 180. Não pode falar 360, né? Porque 360 graus é uma volta completa. Se eu dou um 360 aqui, filmando aqui com vocês, eu vou parar de frente de novo para a câmera. Mas o legal é dar um 180 graus. Você vira completamente a direção. Então, se você deu ouvido a ruídos ou às vozes da sua cabeça, não sinta remorso. Não acabou por aí, não. Enquanto respira, há esperança. Inova, lança, tenta outro negócio, sabe? Ai, poxa, esse negócio não deu certo. Pô, pega aquela estrutura mínima que você construiu e faz outra coisa, sabe? Utiliza as experiências boas, traga as pessoas boas que investiram em você, as pessoas que investem, que conhecem você realmente. Nunca é tarde, se você deu ouvido às vozes ou aos ruídos da sua cabeça, sabe? Vamos evoluir, vamos crescer. Eu acho que se não for para acrescentar na vida de alguém, eu acho que não vale a pena, sabe? Entrar. E poucas pessoas, muita gente às vezes vai conviver com você, você acha que essa pessoa vai te conhecer, mas as pessoas não vão entender a sua essência, não vão entender que você é uma pessoa boa. Então isso é normal, sabe? O importante é não parar, não para. Sabe outra coisa? A única coisa que diferencia um louco, tá, de um gênio, a única coisa que diferencia um louco de um gênio é o resultado. Então, se você desiste no meio do caminho, o seu resultado vai ser um fracasso. Você é um louco. Você fez aquilo, tá vendo que loucura? Ele desistiu. Só que o gênio, ele persiste, ele tenta até que acontece, sabe? Então, basicamente é isso. Um fato curioso, hoje o fato curioso do dia é sobre culinária. A gente chegou aqui, sexta-feira de Páscoa, né? Com fome. O Joãozinho fez uma pipoca ali pra gente enquanto eu tava me preparando. E o fato curioso é o seguinte, a pipoca da Yoki, a propaganda aí pra Yoki, de bacon é gostosa. Mas a melhor de todas é a tempero do chefe. Eu curto. A tempero do chefe geral aqui gosta. É muito bom. Valeu? Beijo nas crianças e até a próxima.